Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 5 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. O rei Nabucodonosor admite que errou ao forçá-los a ir contra sua fé. A rainha se impressiona com o fato de terem saído ilesos da fornalha, e Mesaque diz que foi a fé que os sustentou. Sadraque comenta que nem sabiam ter tanta fé, e Abednego observa que só a descobrem em momentos difíceis. O rei promete prosperidade na Babilônia e se interessa em conhecer mais sobre o Deus deles. A rainha nota que Caçaia parece distante do marido. O rei atribui isso ao susto e pergunta como recompensar Asher por socorrê-la. Ele pede liberdade, mas o rei ri, dizendo que ele ainda não está pronto, principalmente por querer matar Nebuzaradã. Arioque revela que ele perdeu a família na invasão de Judá. Beroso minimiza, dizendo que guerras são assim, e Samu ironiza sua sensibilidade. O rei sugere que siga o exemplo dos hebreus que prosperaram, mas Asher diz não compartilhar das mesmas convicções. Quando perguntam suas habilidades, ele menciona que aprendeu sobre plantas com a mãe. A rainha sugere que trabalhe no jardim, e Beroso concorda. Aspenais elogia Daniel, dizendo que o aluno superou o mestre. Lia chega e manda Daniel descansar, ameaçando jogá-lo no calabouço se não obedecer. Ele ri e diz que já está indo. Lior alerta Asher que está tão focado na vingança que ignora algo extraordinário acontecendo. Ele lembra que salvou a filha do rei, mas Lior questiona se isso lhe garante imunidade. Asher lamenta que uma moça tão doce seja casada com Nebuzaradã e diz que perdeu mais uma chance de matá-lo. Lior acredita que Deus o impediu de cometer um erro e pergunta se não ficou impressionado com o que ouviu. Asher admite que sim, mas acha que Deus não se importa com ele. Lior responde que na verdade ele é quem se afastou de Deus. Joana conversa com Zaque, que diz ter dado um susto em Fassur. Ela pede para não falar nele e aproveitar a comemoração. Zaque elogia sua pureza, e Joana brinca que ele esqueceu de mencionar sua teimosia. Apesar da morte de Asher, Zaque ainda o considera um amigo. Enquanto isso, a festa segue animada com Zelfa dançando com Zadok. Alguns dias depois, Joana e Dana vendem tecidos na rua. Nicolau pergunta se viram a comitiva real, mas Joana diz que não. Absalom pergunta se Dana gosta de música, e ela confirma antes de irem embora. Nicolau estranha a pergunta, e Absalom diz que teve uma ideia. Samir e Tamir discutem com um cliente. Enquanto isso, Talita e Samir admiram os tecidos de Joana e Dana. Samir elogia as peças, e Dana pergunta se vão comprar. Talita escolhe um, mas não tem dinheiro e oferece amuletos em troca, o que é recusado. Joana permite que ela leve e pague depois, e Samira faz o mesmo. Talita pergunta quando será o casamento de Joana e Zaque, mas ela diz que ainda não marcaram. No fim, Talita e Samira começam a discutir. Lior comenta que Asher sairá das obras para cuidar do jardim da rainha. Asher diz que será um alívio. Lior afirma que sempre se virou sozinho, e mesmo sem a força de Asher, tem inteligência. Eles brincam até que Larsa chega e manda Lior voltar ao trabalho. Asher pergunta que apelido darão a ele, e Lior sugere cara de tâmara. Asher ri e diz que parece mais cara de açoite torto. Zadok diz que devem fazer um levantamento detalhado das necessidades da sinagoga, incluindo recursos materiais e humanos. Ele comenta que precisarão de muitos pergaminhos e percebe que Fassur anda sumido. Pergunta a Osiel se sabe o motivo, e ele responde que após a humilhação, Fassur tem se isolado. Sem notar, Fassur ouve tudo e logo aparece perguntando se falavam dele. Ebed comenta que a viagem foi cansativa, e Gadize diz que só quer ver Matias. Joaquim pergunta se ele está bem, e Ebed responde que sim, apenas um pouco cansado. Joaquim fica radiante ao ver Edissa. Ela diz que sentiu muita falta dele, assim como sua mãe. Joaquim pergunta como estão, e Edissa responde que agora estão bem melhores. Daniel comenta com Matias que está feliz pelo estado de seu pai e que seria ótimo se todos os líderes levados à Babilônia fossem como ele. Ezequiel, antes de partir, expressou preocupação com isso. Matias acredita que ele ficaria satisfeito ao saber que Fassur foi afastado. Gadize chega, e Matias fecha a cara. Daniel sorri e pergunta pelos amigos. Ela responde que estão na sala do trono aguardando Daniel, que sai para encontrá-los. Matias, por outro lado, não se move para falar com Gadize. Ela tenta acariciá-lo, mas ele permanece indiferente. Quando pergunta se está tudo bem, Matias responde friamente. Gadize insiste, mas ele evita o assunto, alegando que precisa trabalhar. Ela, magoada, pergunta se ele não sentiu falta dela. Zadok pergunta a Fassur como tem passado. Fassur responde, exaltado, que está mal, muito mal, pois as forças malignas venceram e estão comemorando.
Ravina sugere uma conversa calma, mas Fassur recusa, agindo como se estivesse enlouquecendo. Zadok se oferece para ajudar, mas Fassur diz que não quer nada deles. Quando Oziel pergunta o que ele deseja, Fassur responde que apenas silêncio. Ravina questiona sua visita, e ele diz que veio alertá-los. A vitória do mal é temporária, e Deus reverterá a situação. Zadok pergunta quem lhe disse isso, e Fassur responde que recebeu a mensagem em sonho. Zadok lamenta, pobre homem. Gadize, decepcionada, questiona como Matias pode estar tão frio depois de tanto tempo separados. Ele rebate, dizendo que a esperou, mas ela insiste que foi uma tola por sentir saudades. Matias afirma que ela entendeu errado. Gadize diz que ele não sentiu nada e apenas quer cumprir suas obrigações. Ele confirma e reforça que o foco agora é a criança que está por vir. Gadize, chocada, vê que ele não demonstra mais nenhum sentimento por ela. Daniel se emociona profundamente e deixa as lágrimas caírem. O rei, preocupado, pergunta se ele está se sentindo bem. Daniel, ainda tomado pela emoção, responde que já testemunhou muitas provas do poder do seu Deus, mas o que acabou de ouvir o tocou de uma maneira indescritível. Mesaque declara que o Senhor se manifestou de forma grandiosa e sobrenatural. Sadraque acrescenta que mesmo dentro da fornalha não sentiram o calor do fogo. Abednego compartilha que tudo o que sentiram foi uma paz imensurável e uma segurança absoluta, como se estivessem completamente envolvidos e protegidos por sua presença. Além disso, destacam que havia um anjo ao lado deles dentro da fornalha. Daniel, incapaz de conter sua emoção, continua chorando. Sadraque diz que, por mais estranho que pareça, nunca experimentou tamanha felicidade como no momento em que estavam no meio das chamas. Abednego completa afirmando que Deus honrou a fé deles e que depois dessa experiência, jamais serão os mesmos. Tomado por gratidão, Daniel diz que a fé deles foi capaz de salvá-lo também. Emocionados, os quatro se abraçam diante do rei, que observa a cena em silêncio, impressionado com tudo que acabará de presenciar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!